Bom, fazer um vídeo de um dos Dodges que é um dos carros mais importantes para mim, né, na minha história pessoal, e que apesar de estar comigo, apesar de eu conhecer esse carro desde 1979 e dele estar comigo desde 2004, né, faz mais de 15 anos já que a gente conseguiu comprar ele de volta, né, já vou contar a história. Nunca tinha feito um vídeo dele para o canal, né. Esse carro aqui é o Dodge Dart 79, que o meu avô comprou zero, né, em outubro de 79, quando já tinha ali em 80 na Chamboral, né. E foi um Dodge que fez parte da minha infância e um dos carros que fez aí eu gostar de Dodge como eu gosto hoje, né. Na verdade, quando esse carro foi comprado eu já gostava muito, tanto que quando saiu a linha 79 eu fiquei apaixonado por um Magnum branco e bege que eu vi no showroom da própria Chamboralto, né, passando um dia de manhã para ir para a escola. E eu tinha adorado essa linha nova dos Dodges, né? Os Dodge 79 a gente chamava de Dodges novos, né? Linha nova. E quando no ano de 1979 meu avô disse que ia comprar um, eu fiquei super empolgado, achava linda aquela frente, 4 faróis do Magnum, LeBaron e do Charger, né? E quando esse carro chegou, foi um misto de alegria, a gente ficava muito feliz quando vinha um carro novo em casa, super feliz também porque era louco para que a gente tivesse um Dodge desse modelo novo, né? E essa traseira que era a coisa mais característica aí. Mas um pouquinho de frustração, porque na época eu tinha 9 anos de idade e não tinha me dado conta de que aquela frente 4 faróis vinha só no Magnum, no LeBaron e no Charger, né? O Dart tinha essa frente bico de águia, como a gente falava, bico de gavião, sei lá o que, com só 2 faróis, igual a do Dodge Dart 75, 76 americano, né? Então esse carro veio, né? Veio em outubro de 79 para casa do meu avô, e eu me lembro muito bem, né, na garagem que ele ficava. Muitas vezes eu ficava muito na casa da minha avó, né? E eu ia tarde lá no carro, abria a porta traseira do carro e ficava horas sentado no banco traseiro do carro sozinho, né? Nesse banco aqui, ó. Ficava sentado, opa, fechado. Ficava sentado, ó, naquela época abria mais fácil, né? Colado na borracha. Ficava um tempão aqui e viajando, né? Passando um monte de coisa na cabeça, né? O tempo passou. Mas antes do tempo passar, vou contar um pouquinho. Eu trouxe aqui meu primeiro livro. Vou mostrar aqui com o Gló 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 de fundo, né? Esse Gló Gló Gló, fazia tempo que a gente não funcionava ele. Vou gastar um pouquinho dessa gasolina velha aí e dar uma trilha sonora adequada aí para a história que eu vou contar. Então meu avô, em 1969 ele teve uma esplanada verde imperial. Em 1971 ele comprou um Dodge Dart Coupé verde minuano, né? Então vamos lá. Em 71 ele comprou um Dodge Dart Coupé verde minuano. Esse aqui de bigode é o meu avô. Depois, um pouco mais para frente, alguns anos depois, ele comprou um Charger RT 73 amarelo enxofre cítrico. Esse não foi comprado zero, né? Aqui uma foto numa viagem para Santa Catarina. Você vê as casas de madeira bem características, né? E tava aqui o Charger RT amarelo enxofre cítrico, né? E quando esse carro foi comprado em outubro de 79, a estreia desse carro foi em janeiro, né? Logo depois do Réveillon nós fomos para Santa Catarina e fomos com ele. Então tem fotos aqui, né, do carro com 2 meses de uso, né? Primeira viagem que ele fez. Tanto que foi na viagem para Santa Catarina que ele fez 1000 km. Na época tinha que fazer a revisão dos 1000 km, o rádio tinha parado de funcionar. E o meu tio levou na Manchester Veículos em Joinville para fazer a revisão de 1000 km e arrumar o rádio, né?
Então foi um carro que a gente conviveu bastante. Nessa viagem eu lembro, a gente foi para Barra Velha, alugamos uma casa em Barra Velha. O meu pai tinha acabado de trocar o Opala 74 de luxo ultra verde por um Opala 76 standard laranja bronze metálico, que era de um primo da minha mãe que trabalhava na GM. E foi bem nessa época, né? Então nessa viagem a gente estreou os dois carros. Estreamos o Dodge Dart 0 km do meu avô e estreamos o Opala novo do meu pai, apesar de ser um carro 76, a gente já está em janeiro de 80, né? Então era um carro usado, mas pra gente era novo, porque tinha acabado de ser comprado. Bom, o tempo passou, né? Eu, dos meus 9 anos depois eu já estava com 18 anos, né? Vontade louca de ter um dojão. Sempre dei umas cantadas pro meu avô para ver se ele me vendia o carro. Você fala, não, isso aí, carro velho é trabalho e tal. Nunca se animou muito. Até que eu comprei meu primeiro Lebaron. Meu Lebaron 81 marrom avelã, né? Tem vídeo no canal. E um pouco tempo depois, meu avô vendeu esse carro pro meu tio. Minha mãe tem 3 irmãos mais novos que ela, né? E vendeu pro meu tio do meio, né? Meu tio do meio ficou com esse carro muito tempo. Ele cuidava do carro aí a pão de ló. Lembro de ele ir pra praia e, putz, passava horas limpando, tirando as calotas. Eu esqueci, eu mostrei um negócio legal na foto, esqueci de mostrar. Quando o meu tio número 3 foi buscar esse carro, foi negociar esse carro na Chamboralto, ele já era modelo, ele era modelo 79, mas já tinha linha 80 lá. Ele negociou duas coisas, né? Um jogo de calota de Lebaron. Então o carro saiu da concessionária com as calotas de Lebaron, né? E negociou um jogo de tapete Brocol marrom. E os tapetes continuam no carro até hoje, né? Há uns 2 anos atrás, a gente fez um evento aqui no sítio e veio pra cá o Brasil Bonfilhori, que era o gerente de novos da Chamboralto, né? E esse meu tio tava lá. E ele lembrava que tinha negociado esse carro justamente com o Brasil. E os dois se reencontraram na frente do carro 38 anos depois, né? Foi um negócio realmente bem interessante. Mas o fato é que esse meu tio ficou bastante tempo com o carro, meu tio número 2, né? Que foi lá buscar e negociou com o Brasil, foi o número 3. O meu tio número 2, ele ficou bastante tempo com esse carro. E depois de um tempo acabou vendendo. Anunciou o carro no Estadão. Anunciou o carro na época com 43 mil quilômetros. O carro era novo. O carro rapidamente foi vendido, apesar de naquela época os Dodge ainda não terem chegado o preço. Mesmo na época que não valia nada, quando tinha um carro com baixa quilometragem, muito novo, né? Sempre teve valor, né? Então mesmo naqueles tempos macabros aí que a gente escuta histórias aí de carro sendo comprado por preços muito baixos, né? Um carro zerado, um carro imaculado, ele sempre tinha um valor diferenciado. Então esse carro foi vendido na época e foi anunciado e foi vendido muito rápido, né? A gente sabia que o carro tinha ido para Jundiaí e nunca mais vimos o carro. Em 2004 eu estava retomando a minha coleção. Eu já tinha comprado alguns Dodges, a vida estava restabelecida, né? Tinha voltado de um momento meio complicado aí, tinha que trabalhar como executivo numa seguradora. Eu já estava 4 anos lá na seguradora, tinha me restabelecido financeiramente. Comecei a comprar carro de novo, né? E aí eu lembrei do Dodge do meu avô e falei, putz, eu preciso atrás desse carro. Todas as fotos que eu tinha desse carro, ele tinha placa amarela, né? Eu não sabia qual era a placa cinza dele. Aí eu liguei pro meu tio, falei, Alberto, qual era a placa desse carro? Ele me passou a placa, né? CSW 2740, levantei com o despachante e cheguei no endereço, no nome de uma pessoa, o senhor Gilberto Misha, whatever, em Jundiaí. Achei o telefone dele na lista telefônica lá, acho que já era lista telefônica na internet, né? Mas eu achei o telefone dele, liguei pra ele, perguntei, o senhor que tem um Dodge bege e tal, não sei o que. Ele falou assim, sou eu mesmo, né? Eu falei, eu fiquei naquela dúvida, né?
Se eu contar que esse carro era do meu avô, ele vai saber que eu quero muito o carro e eu vou perder poder de negociação. Porém, se eu não falar que é do meu avô, e a chuva vindo, se eu não falar que o carro é do meu avô, ele vai esquecer de mim e o dia que ele for vender, ele vai vender para qualquer um, não vai lembrar para mim. Então, entre os dois cenários, eu tomei a decisão de dizer para ele que o carro era do meu avô, que eu conheci o carro desde zero e tal. E eu fui ver o carro lá em Jundiaí, né? Minto, eu não fui ver o carro, não. Ele estava terminando de restaurar o Mustang, disse que quando ele restaurasse o Mustang, ele ia colocar o carro à venda. Passaram-se os 2, 3 meses, ele me ligou, ó, agora eu vou vender o carro. Aí sim, aí eu fui para Jundiaí ver o carro, né? E quando eu cheguei lá, putz, de novo, né? Deu um misto de alegria e frustração, porque o carro externamente estava exatamente igual, e ele continua exatamente igual até hoje. Esse carro tem toda a pintura de fábrica, tem um retoque nesse paralama que é da época do meu avô, e você vê tinta acrílica em tinta acrílica, ele dá essa craqueladinha, né? Mas o carro está exatamente como era na época do meu avô, né? Inclusive aqui tem um raladinho que eu achei que era o dono de Jundiaí que tinha feito. Meu tio falou, nossa, tem um raladinho que eu dei em tal lugar, meu tio número 3. Até o raladinho que eu dei em tal lugar tá aqui no mesmo lugar. Ele falou que deu uma pinceladinha aqui, a pinceladinha tá até hoje, né? Então o carro para nossa família aí é uma máquina do tempo, né? Então, se por um lado foi essa alegria de ter reencontrado o carro e o carro estar inteiro, né? Que ele podia ter sido moído, também rolou uma frustração porque o banco, o cara tinha refeito todo o interior. E por que ele tinha refeito o interior de um carro tão zerado? Ele tinha refeito o interior do carro tão zerado porque ele passou o câmbio para baixo, né? Colocou um escapamento duplo e colocou um quadrigete e tal, uma bobina moderna, uma ignição moderna. Fez uma levíssima preparação no carro, né? E como ele tinha baixado o câmbio, ele optou por colocar uns bancos altos, né? E aí ele tinha que forrar os bancos, ele não ia conseguir achar esse tecido. Se ele não tinha esse tecido, teve que colocar outro tecido, ele fez o banco traseiro no mesmo tecido e forrou as forrações de porta nesse mesmo tecido, que era um tecido marrom bem feio, né? E para piorar, ainda colocou uns encostos de cabeça horrorosos, né? Eu negociei com o seu Gilberto, paguei mais do que deveria no carro, mas trouxe o carro de volta para casa. Eu sei que no caminho me deu um acesso de fúria, né, daqueles bancos refeitos, né? E eu sei que eu arranquei os encostos de cabeça e joguei no meio da rodovia. Óbvio que não no meio da rodovia, mas joguei no mato os encostos de cabeça, de tanta bronca que eu tava daqueles encostos de cabeça, né? Encostei o carro lá na garagem que eu guardava eles e comecei a pensar o que fazer, né? Com relação aos bancos. Dei uma saidinha aqui para ver se a chuva passa, né? Mas pelo jeito ela vai só piorar. Então eu vou acelerar a narrativa aqui pra gente não ter que interromper o vídeo antes da hora. Então eu ia lá, via aquele carro, o carro que era do meu avô, né? E justamente os bancos, né? Eu lembrava que na porta traseira ele tinha um defeitinho de fábrica, que era uma pintinha preta no bandô, né? E eu tava louco para rever aquela pintinha que eu ficava mexendo, e a pessoa já tinha trocado tudo aquilo. Uma coisa muito peculiar e ainda irônica, né? É que dos selos de OK que eu lembro que tinha no vidro, só tinha sobrado um no controle de qualidade. E o único que tinha sobrado era justamente o da tapeçaria, que era justamente o que estava errado no carro, né? Pensa, fui atrás do interior de um carro, o interior original para pôr de novo nesse carro, né? E aí quem já leu meu livro sabe da história. Encontrei um Dodge Dart 79, bem deteriorado, porque ficou anos e anos numa garagem no Rio de Janeiro, e tinha o interior original. O carro chegou na minha casa, eu ia tirar os bancos e colocar nesse carro, né? Eu fui ver a numeração de chassi do carro. Esse é o 91.713, aquele era o 91.715. Falei, caramba, os dois carros ficaram praticamente seguidos na linha de montagem, né? Puta, não vou desmanchar esse carro, não vou tirar esse carro. E acabei restaurando o carro, e o carro tá lá guardado, né, dentro do galpão. E eu continuava sem os bancos pro Dodge do meu avô. Passou mais um tempo, vi um cara anunciou de novo naquele site. Outro dia eu citei esse site em algum dos meus vídeos aqui. Era o Dodge RS, né?
o cara tava colocando, vendo o banco de Dodge Dart 79, né? Falei, puxa vida, mano, que coisa peculiar, né? Fui atrás do banco, o cara tava reformando o carro e pergunta o que que é, um Dodge Dart e tal. Comprei no Rio Grande do Sul, trouxe para São Paulo. Vai daqui, vai de lá. A hora que a gente vai ver o número de chassi do carro, era o 91.714, né? Mas ele estava empolgado com o carro, não quis vender o carro na época, né? Sem querer dar spoiler, ele estragar, mas depois ele me vendeu. O carro acabou vindo pra gente também, o 713, o 14 e o 15. O 714 eu não cheguei a restaurar até hoje, né? Mas eu peguei o banco do 714, né? Fiz o banco do 714 e ia colocar nesse carro. Quando o banco estava pronto, né? Eu ia ter que subir o câmbio de novo, ia ter que passar o câmbio para 3 marchas de novo, ia ter que fazer uma funilaria aqui no assoalho, ia ter um problema com o carpete, esse é o carpete de fábrica, mas como é que eu ia colocar, ia ficar um buraco lá no carpete, né? Ter que tentar serzir, fazer alguma coisa do tipo, né? E nesse meio tempo, enquanto eu estava tentando arrumar esse quebra-cabeça, o cara desistiu de restaurar o 714, eu acabei comprando o 714 e falei, putz, então o banco do 714 tem que ir para o 714. E nada de resolver os bancos do Dodge do meu avô. Até que foi na época que eu conheci o Alexandre Ribeiro. O Alexandre Ribeiro vendia umas peças que tinham sobrado da Nova Texas, né, que era concessionária no Rio. E ele tinha bastante coisa de forração. E um dia nós fomos lá no Rio de Janeiro. Eu na época atendi o Ponto Frio, estamos falando de 2005, mas 2004, 2005 o carro. Foi praticamente no ano que eu comprei o carro, um pouquinho depois que aconteceu tudo isso, né? E a gente olhando lá, eu consegui achar 4 forrações de porta de Dodge Dart 79 sedã bege no plástico, né, na embalagem Mopar, então essas laterais totalmente zero. O material aqui dos bandôs, né, que só no Dart é o mesmo do Headliner, né, nos Magne Le Baron não, no Magne Le Baron é um tecido um pouquinho mais grossinho, né. As capas dos bancos traseiros eu consegui também zero no plástico, né, na proteção, uma sorte muito grande. E eu consegui capas do banco dianteiro do Dodge Dart Coupé 79, que é basicamente o mesmo, tem o mesmo padrão, só que em vez de ter um banco inteiriço, são 2 bancos individuais, né? Aí me deu um estalo, falei, se eu comprar 2 bancos de Dodge Dart 79 Coupé e forrar eles, posso manter o câmbio embaixo, não é exatamente o que eu gostaria, mas vai ser uma intervenção menor, né? E eu vou ter um interior como se fosse de um Dodge Dart Coupé, ou se a Chrysler tivesse soltado esse carro originalmente com o câmbio de 4 marchas, né? Então, para fazer uma intervenção mínima, né, a menor possível, eu optei por fazer isso. Comprei 2 bancos de Dodge Dart Coupé, colocamos a forração nova, então o carro acabou ganhando toda a forração, né, nova de estoque antigo. Apenas a única coisa que não está 100% correta é que ele devia ter o banco inteiriço e a marcha e o câmbio em cima. Mas como a gente tinha restaurado o 715, que é um carro com baixa quilometragem, um carro realmente impecável, eu falei assim, bom, tudo bem, vamos ficar assim e o carro vai ficar desse jeito. O fato é que eu usei bastante esse carro na época, né? Fui uma vez de São Paulo até Niterói, um amigo que trabalhava comigo, a noiva dele ia casar, e falou, você não quer levar minha noiva de dojão, tal? Fomos de São Paulo para Niterói, levei a noiva dele no casamento, levei até a igreja, depois levei até a festa, voltei. Rodei bastante, fui no casamento da minha irmã também, na praia, andei, fiz algumas boas viagens com esse carro. E aí a coleção foi crescendo, os carros foram ficando prontos, ele acabou ficando aqui no sítio sem muito mais uso, né? E o fato é que tem algumas pequenas coisas que eu acabei não fazendo até hoje, né? Como tirar aqueles alto-falantes pavorosos lá do deckzinho traseiro, que eu precisava ter tirado, até hoje não tirei. Então tem pequenas coisas aí que eu precisaria ter feito e não fiz. Mas pelo menos o carro tá aqui, né? Tá com a gente, tá preservado. Aquele mesmo carro aí que eu ficava dentro quando era moleque, eu viajei várias vezes quando era moleque, e que foi um dos carros que me fez ter esse gosto todo e que acabou ajudando a construir essa loucura toda aí de coleção de Dodge, né? Eu vim até aqui primeiro para tirar ele da chuva,
mas também para mostrar o 715, né? O 715 foi aquele carro que eu comprei para com o objetivo de tirar os bancos, que eram muito novos, né? Mas quando eu vi que o carro ele tinha os pneus Cinturato CN de fábrica ainda, e tinha 20 mil quilômetros, eu falei assim, putz, não posso tirar nada do carro, né? Então esse aqui é o interior correto daquele carro. Se você olhar assim é praticamente igual, né? Por quê? Porque o banco inteiriço tem esse console que deita, e quando o console deita ele fica com a aparência de como se fosse dois bancos individuais, mas não, ele é um banco inteiriço, né? Então esse é o interior que tinha originalmente lá no carro do meu avô. Esse carro está com o painel todo certinho, está com o rádio correto, aquele lá cortaram o painel para enfiar um rádio mais moderno, né? E esse realmente é um carro que está muito gabaritado, né? E aí, por ter esse aqui como uma referência de como o outro seria, né? Eu acabei não me preocupando tanto em fazer as coisas que eu tinha que fazer naquele carro, né? Ou de terminar de voltar a alteração que fizeram no câmbio e tal. Vamos dizer que os carros são exatamente idênticos, né? O do meu avô tem vidros brancos, né? E esse aqui tinha vidros verdes, né? Fora isso, os carros são absolutamente iguais. A plaqueta dos dois é idêntica, né? Vou mostrar as duas plaquetas aí, pra ver a loucura que é isso, né? E aí uma coisa que eu quero fazer, a outra coisa que eu não fiz, né? Eu queria tirar essas rodas, essa roda tá com ornamento como se fosse de Dodge Charger, né? Com a calotinha de Charger, com os arinhos nos buracos da roda, e com esse sobrearo, que é um sobrearo de Opala, não é nem um sobrearo de Dodge. Eu fiquei pensando muito o que fazer, se eu colocaria a calotinha de ferro original, ou se eu colocaria as rodas as calotas de Lebaron, como o carro saiu da concessionária, né? Mas eu não queria colocar calota de Lebaron qualquer, calota de Lebaron estragada, ralada, né? E aí as coisas vão se encaixando. Meu amigo Zé Roberto trouxe um jogo dessas calotas dos Estados Unidos, acabou não usando e me deu as calotas. Só que eu não fui buscar ainda. Então eu preciso ir buscar as calotas lá que o Zé me deu, né? Trazer aqui, desmontar todos esses ornamentos e colocar as calotas para que ele fique exatamente como saiu da concessionária, né? Aqui eu também quero dar uma escondida nesse olho de mosca aqui, pegar uma caixa de filtro de ar, cortar para esconder o quadrigete, né? O certo também era desplacar esses cromos aqui e repintar o motor de azul. Essa pintura aqui do motor é de fábrica ainda, né? O carro hoje está com 73 mil quilômetros mesmo, né? Ele foi vendido pelo meu tio com 43, né? E hoje está com 73, né? Então essas melhorias aqui a gente precisa fazer ainda, e uma hora tem que fazer, senão o tempo vai passando, né? E aí tá aqui, ó, a plaquetinha dele, né? LL41, que é o modelo Dodge Dart Sedan de luxo, né? Ano 79, cor ST2, que é o bege cachemir, né? Os opcionais DH, né? Freio a disco e direção hidráulica. O número de chassi dele é o 91713, ou seja, do finalzinho da linha 79, né? Como era de se esperar, uma vez que o carro foi comprado já em outubro de 79. E o final do motor dele é 258.236. Então vamos lá, 713 o número de série e 236 é o motor. Quando a gente vai para o outro carro, que foi feito junto com ele na linha de montagem, né? Ó, aqui sim, aqui o motor está como se deve, né? Azul, com fio de ar original e tal. Quando a gente vai para cá, né? A gente tem aqui LH41, exatamente igual. Ano 79, ST2, que é o bege cachemir, e os opcionais DH, freio a disco e direção hidráulica. Mas é o número do chassi, né? Lá é 91.713, aqui é 91.715, né? E o número do motor é o 258. Peraí, tá meio escuro aqui. E o final dele
234, é isso? 258, 234. Aqui ele é o 258, 236. Então olha que curioso. Esse carro aqui, ele tem um número de chassi 2 números menores do que esse. Só que o número desse motor é 2 números acima desse. Por quê? Porque os motores eram atribuídos aos carros, ninguém ficava muito preocupado se aquele motor tinha um número maior, tinha um número menor, né? Então o motor desse carro poderia ter saído nesse, o motor desse poderia ter saído nesse, né? Muitas peças, né? O radiador desse carro podia ter sido montado naquele, e esse aqui podia ter tido um destino, esse aqui teve outro, né? Esse carro foi vendido em São Paulo, foi vendido na Chamboral, esse carro foi vendido na Panambra, né? A Panambra, concessionária em Porto Alegre, que depois virou Volks. Você falou, você falou que você comprou esse carro no Rio. Pois é, o dono desse carro tinha um apartamento no Rio. Ele foi para o Rio em 81, 82 com o carro. E o carro acabou ficando lá e ele faleceu. E o carro ficou muitos anos nessa garagem no Rio de Janeiro, onde ele foi depredado. Pintaram a garagem, pintava o carro junto, né? Então, era um carro que foi anunciado como doador de peças, porque ele tinha um problema de documentação, não tinha mais documento, né? E aí o que eu fiz? Eu fui para Porto Alegre, na época eu ia muito para Porto Alegre a trabalho. O sobrenome dele era um sobrenome pouco comum, era Tomanovic, uma coisa assim. E eu achei uma pessoa com esse sobrenome, liguei, e era a filha do primeiro dono desse carro, que foi ela que me contou a história. O carro estava no nome da pessoa jurídica deles, né? E ela era responsável por essa pessoa jurídica. Ela fez todo o procedimento para que a gente recadastrasse o carro, acertasse a documentação e passasse o carro pro meu nome, né? Então é isso. Finalmente, aí, depois de tanto tempo aí, passando tantos outros carros na frente, contei a história aí do Dodge Dart, que foi do meu avô desde zero, que depois saiu da família, que acabou voltando, e quando voltou trouxe o irmão gêmeo aí de contrapeso aí, beleza? Então é isso aí, vamos fechar aqui e vamos encerrar com esta frente linda, que na época eu não gostava tanto, mas que hoje eu acho sensacional, beleza? Valeu!